Bom dia a todos, nossos amigos da Paróquia São José de Maracanaú, nossos amigos do Encontro de Casais com Cristo. Vamos iniciar nessa manhã a leitura, do dia 9, neste sábado, onde amanhã também encerra o tempo do Natal, E hoje o Evangelho de João, do capítulo 3, do versículo do 22 ao 30, vem nos dar a mensagem através do Evangelho, Neste momento agora vamos também aclamar o Evangelho, cantando, escutando a canção. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, que está no capítulo 3, versículo 22 ao 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Depois disso, Jesus foi para a região da Judéia com seus discípulos. Ficou aí com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disseram para ele: Rabi, aquele que estava com você na outra margem do Jordão e do qual você deu testemunho, agora ele está batizando e todos correm para ele. E João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva. E o amigo que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é muito grande. É preciso que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, durante essa semana a gente vem acompanhando as leituras, Vem algumas pregações de Jesus, alguns milagres, algumas curas, multiplicação dos pães e dos peixes. E tudo isso tem um fundamento, Como nessa leitura de hoje, ele fala um pouco também sobre a figura de Jesus Cristo, à frente de João Batista. Logo a princípio, ele fala que Jesus Cristo também vem batizando, e João Batista logo depois. Mas sempre o inimigo está ali no meio para pregar alguma desavença, E a gente nota aqui que na leitura, veio a discussão entre os discípulos de João, E um judeu sobre a purificação, E eles vieram falar com João Batista, Naquele momento como se fosse: Rabi, como é que pode, Todos estão indo para aquele que você batizou, Quer dizer, é como se fosse assim, o pessoal estão saindo, não estão vindo mais batizar com a gente, com João Batista, e seus discípulos,
e estão correndo para Jesus Cristo todo mundo, né? E João cortou logo aquela desavença, aquele sentimento de posse, né? De pessoa, eu que salvo, eu que prego, né? Eu que fiz as coisas, né? Mas ele diz assim, logo respondendo a eles: ninguém pode receber alguma coisa se não está, e se isso não foi dada por Deus. Quer dizer, hoje a gente prega nas nossas comunidades, alguns catequistas, né, algumas pessoas ficam à frente, coordenando, né? E naquele tempo, veja a historinha, né? Teve os discípulos de Jesus, né? Teve a discussão com o judeu e João Batista e Jesus Cristo. Cristo, ele se tornou, né, ele é o homem, né, o Deus que se tornou homem para mostrar para a gente que a gente é capaz de seguir a Deus e obedecer a Deus. E Cristo sempre falou para a gente, né, que ele veio em nome, né, daquele que é maior, que é o Pai, que é Deus, e mostrou o exemplo de humildade, né, e serviço e doação. Cristo, nesse momento, ele era batizado, naquele momento no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, mas iniciado, né, como batizado. Mas ali ele seguiu como discípulo, mas o discípulo foi seguindo e pregando, né, e se destacando. Ao invés de João Batista sentir ciúme ou alguma coisa, ele mostrou para ele que ele já era humilde desde o início. Que a leituras passadas, anteriores, ele disse que ele não era nem digno de desamarrar a sandália, ele só veio no meio do deserto anunciar ao Filho de Deus. Foi como ocorreu. Cristo, né, foi batizado e começou a seguir a missão dele. Mas como é que foi? No jeito de humildade. Né? Ele não veio como uma pessoa maior de todos, mas sim aquela pessoa que veio servir a todos, sem querer receber alguma coisa em troca ou então algum título. A gente na igreja a gente também tem que sentir da mesma forma. Cristo, ele foi humilde, né? Ensinou isso aos seus discípulos. Ele foi iniciado no batismo por João Batista, né? Mas ele se sobressai porque ele veio primeiro do que nós. Quer dizer, ele é o Filho de Deus. Deus já veio primeiro que a gente. E João Batista, na sua humildade, ele se colocou naquele exemplo, né? Ele falou no exemplo da noiva, né? Sabe que na noiva a gente coloca como a igreja, né? E o noivo Deus, né? E Jesus Cristo na pessoa dele. Quem é que vai casar com a noiva? É o amigo do noivo ou a noiva? Quem é o principal? O amigo ou o noivo que vai desposar a noiva? E ele colocou aqui uma certa alegria. O amigo está se alegrando porque vai se juntar a uma pessoa, né? E vai viver com ela. E esse exemplo de alegria, ele colocou aqui no final, né? Esta é a minha alegria, quer dizer, ele definiu a alegria de um amigo que quer a alegria de outro. E hoje, da mesma forma, a gente tem que colocar em nosso coração que somos pessoas seguidoras de Cristo, evangelizadoras, mas a cada momento que a gente passa, a gente tem que evangelizar e desaparecer. Quem tem que aparecer é Cristo na vida daquela pessoa. Hoje, como cristãos, né, somos pais, né, recebemos nossos filhos, evangelizamos eles, mas na figura da vida dele, em segmento, a gente tem que colocar Cristo em primeiro lugar, e não a nossa, né, o segmento a Cristo. Na nossa comunidade também vamos pregar em nome de Deus, certo? Porque Cristo, ele veio a serviço do Pai. E da mesma forma, a gente tem que tomar a forma de seguir a Jesus Cristo da mesma forma. Evangelizar em nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo, mas querendo que todos se salvem, mas não querendo receber algum título, ou então um dono de comunidade, né, ou eu consegui evangelizar 1.000, 2.000, isso não é uma coisa que a gente deva colocar em primeiro lugar. Cristo tem que aparecer e crescer como Deus e seu serviço, né, a sua vontade, que é a vontade de salvar a humanidade, e a gente deve desaparecer. Da mesma forma que a gente recebe coordenação, as pessoas não encontram casais com Cristo, a pessoa que foi o casal, os casais 5, aqueles 5 ali estão simplesmente como servidores,
O nosso SCC também são servidores. A gente inicia para a pessoa ser evangelizada, mas quem tem que aparecer como o principal é o noivo, né? Deus, né? A Santíssima Trindade. Vamos levar para a nossa vida, né? Esse exemplo de João Batista, né? Se sentir alegre com aquela pessoa, né? Que foi evangelizada e está no caminho da salvação, mas por exemplo, por testemunho, né? E serviço de pessoas, né? Que não querem receber nada em troca, e sim só servir a Deus e buscar a salvação da humanidade. Por isso que a gente precisa incentivar a leitura, a reflexão, né? Cristo pediu para a gente se converter, né? Não voltar mais a pecar, mas o papel hoje principal dessa leitura para a gente é se colocar a serviço, né? Sem querer aparecer, mas sim querer que apareça a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus e a salvação dos nossos irmãos. Em agradecimento, né, essa reflexão, essa palavra de hoje, né, dia 9, sábado, a gente precisa agradecer, e vamos agradecer aqui com o Pai Nosso, Ave Maria, né, e que essa palavra nos guie durante essa nossa caminhada, né, e que a cada vez mais a gente desapareça e cresça cada vez mais a vida em Jesus Cristo e a salvação da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser.